Bom dia, pessoal. Vamos hoje falar do capítulo 24 de História 1, né? Primeiro Reinado, Economia e Política Externa. Mas eu vou seguir o slide aí, porque eu não consegui de jeito algum fazer o meu login hoje no portal Eleva. E aí, de certa forma, a gente vai fazer uma espécie de revisão do capítulo 23, que também é sobre o Primeiro Reinado. Capítulo 23 Primeiro Reinado, Organização Política. E o capítulo 24 é Primeiro Reinado, Economia e Política Externa, ok? Então, se no capítulo 23 a gente falou da organização política, né? Falamos inclusive da primeira Constituição brasileira, da Constituição de 1824, agora a gente vai falar da economia e da política externa do Brasil no primeiro reinado, ok? Mas de todo modo eu vou fazer aí uma espécie de panorama, porque eu vou iniciar esse slide, já que eu não consegui fazer o login no portal Eleva como eu havia dito, ok? Bom, então eu já havia dito que o primeiro reinado começa em 1822, quando é feita a independência, no dia 7 de setembro, né? E ele dura até 1831, ou seja, 9 anos, né, de primeiro reinado, quando o Dom Pedro faz a abdicação do trono, faz a renúncia ao trono brasileiro para voltar para Portugal e assumir o trono de Portugal, já que o pai dele, o Dom João VI, havia morrido em Portugal em 1826, né? A gente já viu isso aí um pouco. Aí, em 1831, termina o primeiro reinado e começa o período regencial, que vai durar até 1840, 9 anos novamente. Aí depois, em 1840, segundo reinado, que vai até 1889. Bom, então a gente já viu aí que o primeiro reinado começa em 1822, vai até 1831, 9 anos, ok? Então, seguindo o slide, Dom Pedro realiza a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. A gente discutiu na aula anterior, inclusive, a narrativa do Pedro Américo, né? E a imagem do episódio do 7 de setembro que se criou no imaginário brasileiro, né, como se aquilo fosse um ato heróico de que o Dom Pedro tivesse realmente puxado a espada e gritado independência ou morte. Ao que tudo indica, não foi assim, né? Mas para a historiografia tradicional, foi no 7 de setembro que o Dom Pedro, voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, decidiu efetivamente pela independência. Aliás, quando ele estava quando ele estava voltando de viagem, ele estava indo a São Paulo, aliás, ele estava voltando no caso, né? Mas ele foi a São Paulo porque ele tinha ido a Minas anteriormente e tinha ido justamente para sondar e buscar aliados para a independência, né? Então a independência já estava já há algum tempo meio que rascunhada, e aí teria sido no 7 de setembro que houve a decisão final pela ruptura com Portugal. Mas essa ideia de que houve independência ou morte, que puxou a espada e tal, isso já é algo mais mítico do que realidade, né? Dom Pedro passa de príncipe regente, a imperador, e seu período de governo ficou conhecido como Primeiro Reinado. Bom, aí estão inclusive as imagens, né, que eu havia comentado, a imagem a mais famosa, o que retrata a independência do Pedro Américo, e a segunda imagem, que é de um francês, o François Morot, e ambas aí teriam problemas, né, segundo os historiadores. É claro que, como disse o Pedro Américo, uma vez o artista acaba tendo uma certa liberdade, né? E aí nessa liberdade acabam sendo cometidos alguns equívocos para a história, mas o que é óbvio não impede a beleza da arte que foi produzida para retratar esse episódio, né? Bom, e aí aqui a gente tem o hino da independência, né, que foi o primeiro hino nacional brasileiro composto pelo Dom Pedro e que virou o hino de independência.
Bom, a gente já comentou no capítulo 23, então isso é uma espécie de retorno já, a gente ainda não entrou no 24, que logo após a independência, uma das primeiras preocupações do Dom Pedro é fazer uma Constituição, né? Afinal, o país precisava de um ordenamento jurídico para dizer como é que funcionava o Estado, quem governava, quem não governava, quem podia governar, quem não podia, melhor dizendo, quem podia votar e quem não podia votar, não é? Quem iria fazer as leis, como é que funcionaria a justiça e tudo mais. Então, logo se estabeleceu uma Assembleia Constituinte com deputados eleitos para formar uma Constituição. E aí foi formado um anteprojeto constitucional, né? Essa Constituição, que não foi concluída, né? Foi em 1823 e ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, porque nesse anteprojeto constitucional se previa que para uma pessoa votar ou ser votada, ela tinha que ter uma renda mínima anual, comprovada com base no preço da farinha da mandioca, que era um produto muito consumido na época e acabava servindo aí como uma média para o preço das outras coisas, tipo a gasolina, tipo o arroz, né? Então, assim, essa Constituição de 1823, ela previa que a pessoa, para votar ou ser votada, ela tinha que ter uma renda mínima anual, estabelecia o voto censitário, né? Então ela não era efetivamente democrática, né? E por isso que esse anteprojeto constitucional ficou conhecido como a Constituição da Mandioca, porque previa uma renda mínima anual com base no preço da farinha de mandioca para uma pessoa votar ou ser votada. Mas essa Constituição ela não saiu do papel e não virou uma Constituição efetiva, não foi por causa disso, não, né? Foi porque ela desagradou o Dom Pedro. Desagradou o Dom Pedro quando quis estabelecer a separação em poderes, né? A separação em poderes como previu Montesquieu, né? Filósofo iluminista, quando ele disse que a melhor fórmula para se evitar o absolutismo era dividir o poder em executivo, legislativo e judiciário, cada um com as suas atribuições, não é? Um não podendo interferir no outro, salvo raras exceções, e o rei, não é? No caso aí de uma monarquia, para o Montesquieu ficaria apenas com o comando do poder executivo. O legislativo e o judiciário são independentes, né? Essa é a lógica do Montesquieu e essa é a lógica que foi adotada na maior parte do mundo, né? Só que o Dom Pedro não queria. Dom Pedro, lembrando, era filho de Dom João VI, um rei que governou de forma absolutista, deixou de ser após a Revolução Liberal do Porto, né? Porque impôs a ele uma Constituição. Mas o Dom João era um rei absolutista e o Dom Pedro também tinha essa, digamos, simpatia pelo absolutismo. E aí, por isso, ele não aceitou uma Constituição que desse a ele apenas o comando do executivo, né? Que sujeitasse ele aos limites, às imposições que o legislativo poderia estabelecer, né? Além disso, além dessa limitação, entre aspas, de poderes que o anteprojeto constitucional de 1823 previa, né, existia também um grupo de brasileiros que tentavam, como é que eu posso dizer, restringir o acesso dos portugueses aos cargos da administração pública, né? E o Dom Pedro era português, né? E os seus principais aliados eram portugueses. Então, esse anteprojeto constitucional ele estava para o Dom Pedro, digamos, muito afrontoso, muito radical, né? E aí, por isso, ele foi lá, boladão, em 1823 e fechou esse anteprojeto constitucional, ou seja, a Constituição, que se chamaria a Constituição da Mandioca, só foi um projeto, ela efetivamente não aconteceu, né? E aí depois ele vai reunir um grupo pequeno de pessoas para elaborar uma Constituição às pressas que ele aprovará em 1824, ok? Que ele outorgará.
né? Ou seja, quando ele aprova sem submeter essa Constituição a uma análise ou da população, um plebiscito, ou ao parlamento. Então, em 1824, foi feita uma Constituição por apenas algumas pessoas muito próximas ao Dom Pedro, e aí ele outorgou essa Constituição, ou seja, assinou pela vontade única dele. Não perguntou a ninguém se concordavam, né, com aquele texto constitucional. E aí, todos sabem, eu já devo ter comentado, a bizarrice, né, que a Constituição de 1824 trouxe para o Brasil. A nossa primeira Constituição, lembrando que a gente já está na sétima, a atual Constituição é de 1988, né, 2 anos mais jovem que eu. Nós estamos na sétima, e a primeira foi essa de 1824 que a gente está falando agora, né? Ela inaugurou uma bizarrice aí, tipo, dizem, eu não sei agora se é carambola que só tem no país, só tem aqui no Brasil, não sei, não estou certo disso, mas é tipo aquelas coisas que só tem no Brasil. A Constituição de 1824, criada basicamente pelo Dom Pedro, né? E por uns poucos aliados, ela acabou criando o poder moderador. Ela dividiu o poder em três: executivo, legislativo e judiciário, para dizer que ele era um rei enquadrado nos princípios iluministas, mas essa Constituição conferiu ao Dom Pedro o poder praticamente absoluto, já que deu a ele o comando, além do executivo, o comando do dito poder moderador, que só existiu aqui no Brasil. O que esse poder moderador podia fazer? Como diz o nome, moderar, ou seja, interferir nos poderes legislativos e judiciários, né? No poder legislativo e judiciário. Então, na prática, se o legislativo fizesse uma lei que o Dom Pedro não quisesse, ele podia intervir através do poder moderador, assim como se a justiça tomasse alguma decisão que não agradasse o imperador, ele também poderia intervir através do poder moderador, ou seja, era um Luís XVI, né? Era um cara que estava ali governando de forma muito braba, muito marrenta, e é isso. Bom, então eu até adiantei um pouco a fala e esqueci o slide, né? O professor de vocês é o máximo. Enfim, mas eu espero que tenha dado para acompanhar aí. A gente no slide estava falando ainda da Assembleia Constituinte, eu fui falando, é porque eu estou com duas telas aqui. E aí eu fui me distrair olhando para o Classroom, que só tem o nome da turma de vocês e os dados, e mosquei, foi mal, galera. Então, já falei do poder moderador. Assembleia Constituinte, os grandes proprietários. Inclusive, esses grandes proprietários de terra que queriam limitar o poder de Dom Pedro, né? Porque queriam ter liberdade para impor as suas políticas locais, né? Nas suas províncias e tal. E por isso que o Dom Pedro ficou boladão e fechou a Assembleia, fechou o projeto constitucional que daria origem à chamada Constituição da Mandioca, né? Porque ele se sentiu afrontado por essas tentativas de limitação de poder. Aí, em 1823, é isso que ele vai falar, né? Ele dissolveu a Assembleia Constituinte, mandou prender inúmeros deputados, e em 1824 impôs, né? Ou seja, outorgou uma Constituição elaborada por membros do Conselho de Estado, criado por ele mesmo. Ou seja, ele escolhe meia dúzia de pessoas que são o fechamento dele e fala, ó, faz aí um texto constitucional condizente com minha pessoa, né? Ele teria dito isso aí. Digno de mim, né? Eu não lembro se foi condizente com a minha pessoa ou digno de mim, mas é algo nesse sentido aí. E aí a Constituição é feita às pressas, ele assina, e é essa Constituição que tem o poder executivo, legislativo e o moderador. E é essa Constituição a primeira do Brasil e que dá ao rei poderes praticamente absolutos. Bom, essa Constituição de 1824 inaugurou no Brasil a monarquia constitucional, né? Todos os países da América, com exceção do Brasil e do México, por um breve período, foram uma república, viraram uma república após a independência. Nós não. Nós, na América do Sul, fomos o único caso de um país que se tornou liberto da sua metrópole, liberto, não é, do seu país colonizador, e
se manteve uma monarquia, né? No caso do Brasil, foi isso que aconteceu. Nós somos os únicos aqui da América do Sul e da América inteira. O México também aconteceu isso, mas foi por um breve período. Por um longo período, só o Brasil, né? Bom, então vou adiantar o slide aqui para a gente já cair no capítulo 24, ok? Que é quando a gente vai falar da economia e da política externa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, já está com 15 minutos. Bom, então, uma monarquia constitucional ou monarquia parlamentarista é um sistema político que reconhece um monarca eleito ou hereditário como chefe do Estado. No caso, aqui no Brasil, o monarca o rei era um cargo, digamos, hereditário, já que era de pai para filho, da linhagem lá dos Bragança, mas na qual uma Constituição, série de leis fundamentais, limita os poderes do monarca, não é? Ou seja, esse monarca não é um rei absoluto. E aí está uma espécie de organograma do nosso aparato administrativo estabelecido pela Constituição de 1824, ok? Então, o poder moderador estava lá acima, né, o rei, representado pelo rei, abaixo o Conselho de Estado, né, abaixo o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, o Poder Legislativo representado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O Legislativo brasileiro é bicameral, ou seja, é dividido em duas câmaras. O Poder Executivo, né, não o máximo, que é o do Dom Pedro, o Poder Executivo nas províncias acabavam sendo organizado pelos presidentes de províncias e pelos conselhos gerais das províncias, uma espécie de assembleias legislativas estaduais, e o Poder Judiciário pelo Supremo Tribunal de Justiça. Então, isso é uma espécie de organograma de como era a nossa administração naquela época. Características da Constituição de 1824, para a gente terminar aí para o capítulo 24 de História 1, na reta final, né, para a gente acabar o ano. O Brasil era uma monarquia constitucional, né? Essa era uma característica dessa Constituição. É uma monarquia hereditária, porém é uma monarquia constitucional. O rei deve obediência aos princípios estabelecidos na lei. Divisão de poderes executivo, legislativo, judiciário e o moderador, que só existiu aqui no Brasil. O Rio de Janeiro era a capital administrativa do governo central, ok? E aí é engraçado que nessa charge meio que faz uma provocação, né? A característica da Constituição de 1824, que na minha modesta opinião não se manteve apenas nela, né? Claro que o poder meio que exagerado do dirigente era, como é que eu posso dizer, explícito na Constituição de 1824, ou melhor dizendo, era literal. O chefe do executivo tinha realmente poderes brabos, né? Ele estava realmente acima das pessoas, dos outros, juridicamente falando, né? Hoje não. Hoje, os chefes do executivo, em tese, eles estão sujeitos às mesmas penalidades que os indivíduos comuns. É claro que eles têm lá aquele lance do foro privilegiado e tal, mas, enfim, estão sujeitos às mesmas penas, né? E essa charge aí mostra justamente, faz uma provocação justamente para mostrar, né, que o Dom Pedro, pela Constituição de 1824, não era uma pessoa como os outros, ele estava acima dos outros, né? Porque a senhora pergunta aí para ele, a Constituição é para todos, majestade, aí ele coloca quase todos, eu estou acima dela. O engraçado é que ela está usando um microfone na época que não existia microfone, né? Pelo que eu saiba. Mas é charge, é licença poética, né? Bom, para terminar aí, definitivamente, para a gente ir para o capítulo 24, as características dessa Constituição: voto somente para homens maiores de 25 anos e que tivessem uma renda mínima de 100 mil réis. A escravidão continuava a existir, todos sabem, ela só deixou de existir no dia 13 de maio de 1888. Okay? Teoricamente, o poder era dividido, mas na prática o imperador interferia nos demais poderes. Okay? E aqui, de novo, uma charge fazendo, né, a gente pensar e repensar a nossa história. Puxa, depois da independência a nossa vida melhorou um bocado, né? Então, claramente, o que a charge está fazendo aí é uma provocação em relação ao trabalho escravo, ok? Que não foi alterado por essa Constituição, ele se manteve até 1888. Bom,
Agora a gente já entra no capítulo 24, porque é no capítulo 24 que a gente vai falar de alguns movimentos, né, de alguns conflitos, como, por exemplo, a Guerra da Cisplatina, né? Aliás, eu acho que no capítulo 24 não vai falar nem da Confederação do Equador. Então, a Confederação do Equador aconteceu lá no Nordeste, foi um movimento que basicamente se opôs à criação do poder moderador, e por isso que a Confederação do Equador acontece justamente em 1824, né? Ou seja, o ano da aprovação da nossa Constituição, e eles ficaram mega furiosos por conta desse poder absoluto que foi conferido, absoluto entre aspas, mas acabava sendo absoluto, eu diria sem aspas até. Mas, e aí por isso que no Nordeste, lá em Pernambuco, houve um levante de Pernambuco e de outras regiões ali do Nordeste para tentar fazer a separação, para tentar fazer a independência do Brasil, né? Ou melhor, a independência da região em relação ao Brasil. Mas o movimento foi duramente reprimido em 1824 e não teve êxito, né? Mas o livro não vai falar agora da Confederação do Equador. Bom, então agora sim a gente entra no capítulo 24 de História 1, Primeiro Reinado, Economia e Política Externa. Então, a primeira coisa que a gente vai falar não é a economia, é a política externa, né? E aí o que é a política externa? A política é a tomada de decisões que um país tem em relação aos seus vizinhos, aos seus colegas, né? Em relação ao mundo, digamos assim. Então, o que acontece? Quando um país ele se torna independente, ele precisa do reconhecimento da independência. Eu estou aí no slide da Guerra da Cisplatina, mas eu tenho que passar, eu tô ligado, tá? Só que não tem aí no slide uma parte agora que vai falar dessa questão da política externa. Bom, então, a política externa é a relação que um país tem com os seus vizinhos, né, os seus colegas. Então, por exemplo, um país se torna independente. Logo que ele se torna independente, ele precisa ter dos outros países o reconhecimento da sua independência, né? Porque se ele não tem o reconhecimento dessa independência, ninguém vai realizar, ninguém vai efetuar relações comerciais com esse novo país. Então, por exemplo, vamos imaginar uma loucura, né? Mas eu adoro imaginar coisas doidas. Então, vamos imaginar que o Flávio tome as Ilhas Maricá e faça delas um país, a Flaviolândia, né? Se eu tiver o reconhecimento internacional, aliás, um dia desse não é tão doideira assim, porque um dia desse eu estava vendo que tem um menor país do mundo que parece uma plataforma. Depois, se vocês quiserem, dê uma pesquisada. Mas enfim, se eu tiver reconhecimento dos Estados Unidos, da China, da Rússia, dos maiores países ou dos mais influentes no cenário internacional, né, para a existência da Flaviolândia, certamente eu serei um país independente por longos tempos, né, e poderei estabelecer relações comerciais com quaisquer países que me reconheçam, que reconheçam a minha existência, a minha soberania. Então, o reconhecimento da independência de um país ele é muito importante, não é para o ego do monarca, não é para o monarca se sentir bem ou o dirigente falar, pô, me reconhecem no comando do meu país. Não, é para que esse país possa ter relações comerciais com os outros países. Por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil queria muito logo o reconhecimento da independência por parte da Inglaterra, mas a Inglaterra cozinhou o Brasil no banho-maria e só reconheceu a nossa independência após Portugal, o que é muito louco, né? Porque foi a Inglaterra quem mais pôs pilha no Brasil para que o Brasil ficasse independente. Então, por que ela, logo após a independência, não reconheceu a nossa independência? Porque não queria ficar mal com Portugal. Porque temia que, se reconhecesse a independência do Brasil, poderia perder a aliança com Portugal, que era também muito importante e é ainda, né, lá no contexto europeu. Então, eu digo que a política externa, a política internacional, né, ela é meio que um jogo de xadrez de pessoas com muitos interesses e pessoas muito astutas, né? Porque os ingleses que tanto colocaram pilha no Brasil para fazer a sua independência,
Quando o Brasil fez, eles ralaram o peito. Só reconheceram a nossa independência após o reconhecimento português. E, enquanto isso, o Brasil só piorava a sua crise econômica, né? E por isso que a gente vai falar da crise econômica do primeiro reinado já já. Por quê? Porque entre o período da independência, em 1822, até 1825, enquanto a Inglaterra não reconhece a independência do Brasil, praticamente as relações comerciais entre ingleses e o Brasil cessou, né? Diminuiu. É claro que não cessou, diminuiu consideravelmente, né? E aí o Brasil exporta menos, enfim, a dinâmica da economia foi muito afetada. Além disso, a gente vai ver já já, aliás, vou falar agora, que uma das exigências que Portugal fez em 1825 para dar, melhor dizendo, reconhecimento da independência do Brasil foi de que o Brasil pagasse a eles uma indenização equivalente a 2 milhões de libras esterlinas, que é a moeda inglesa, a moeda mais braba, a moeda mais forte do mundo, né? Ela é mais cara que o euro. Então, na verdade, não foi nem que o Brasil pagou uma indenização a Portugal. A gente fala isso para simplificar, mas na verdade o que aconteceu foi que a Inglaterra tinha uma dívida junto aos bancos ingleses, né? Porque Portugal sempre foi muito dependente economicamente da Inglaterra, né? E o Brasil assumiu essas dívidas, né? A gente assumiu uma dívida dos portugueses em troca do reconhecimento da nossa independência. E aí, depois que Portugal reconhece a nossa independência e a Inglaterra reconhece a independência, aí as coisas parecem caminhar um pouco melhor, não é? Mas nem tudo são flores, até porque logo depois o Dom João VI, pai de Dom Pedro, né, o rei do Brasil, morre lá em Portugal, né? Dom Pedro, rei do Brasil. Dom João VI, rei de Portugal. Ele morre lá em Portugal. Eita ferra, foi mal, gente, mas vai ter que ficar o vídeo assim meio troncho, porque eu não tenho como editar e nem voltar. Bom, e aí ele, quando o Dom João morre lá em 1826 em Portugal, Dom Pedro acaba tendo que voltar. Ele tenta não voltar logo, ele só vai voltar em 1831, ele vai dar uma enrolada, né? Os reis de Portugal eram hábeis, habilidosos em enrolar, né? Em postergar uma decisão. Então ele só volta em 1831. Mas quando Dom João VI morreu em 1826, abrindo, né, essa questão sucessória aí do trono, Dom Pedro, aqui do Brasil já ficou de olho lá no trono português, e aí começa a crise aqui do primeiro reinado. Mas aí é uma crise devido a essa questão da sucessão e não uma crise econômica. Okay? A partir do reconhecimento da independência do Brasil por parte de Portugal e por parte da Inglaterra em 1825, a questão da economia melhora gradualmente. Mas, em compensação, existe essa questão política da sucessão ao trono português que vai meio que desbaratear, né? Ou seja, deixar confuso, tumultuado esse segundo momento do primeiro reinado, que até vai ter um pouco mais de estabilidade econômica, mas a instabilidade política vai acabar levando o Dom Pedro à abdicação em 1831. Bom, deixa eu ver quanto tempo aqui, senão depois vocês não ouvem tudo. Bom, então uma outra coisa que a gente precisa falar importante é o seguinte: a independência do Brasil aconteceu lá no 7 de setembro de 1822, a gente já sabe que essa independência ela não foi feita como no geral aconteceu na América Espanhola, através de uma luta armada. Não existiu aqui no Brasil uma elite que liderou o processo de independência, que pegou em armas para lutar contra as tropas governistas, não. Aqui foi o próprio rei, o próprio imperador, né, o próprio herdeiro da família lá dos portugueses que colonizavam o Brasil, ele que fez a independência. Ele que fez a independência não por um sentimento de nacionalidade, não por um sentimento de orgulho nacional, mas por desejo de manter a liberdade comercial do Brasil, que já havia sido adquirida desde 1808 com a abertura dos portos. Depois, em 1810, com o Tratado de Comércio e Navegação, a coisa ficou melhor ainda para os grandes comerciantes brasileiros e também para os ingleses, né? Então, as elites brasileiras elas se uniram em torno de Dom Pedro não por conta de um sentimento de nacionalidade ou orgulho nacional,
mas porque eles queriam manter a liberdade comercial conquistada desde 1808 e temiam que a Revolução Liberal do Porto, em tanto desejar a recolonização do Brasil, acabasse com essa liberdade de comércio e voltasse o pacto colonial, que é a característica, né, principal de uma colônia. Então, as elites brasileiras lutaram pela independência muito mais para evitar a recolonização do que para conseguir efetivamente a independência, né? Até porque o Brasil, após a sua independência política, no dia 7 de setembro de 1822, ele se manteve ainda dependente economicamente de outros países, principalmente no caso aí após a independência da Inglaterra. Bom, então, se por um lado não houve uma guerra como houve na América Espanhola, né, na maior parte da América Espanhola, aqui também não foi tão pacífica a independência. É claro que foi o Dom Pedro que proclamou a independência, a maior parte das tropas portuguesas aqui se mantiveram leais a ele, né, e o obedeceram e o respeitaram como rei, mas existiram algumas regiões, algumas tropas, por exemplo, lá na Bahia, não é, que não reconheciam de jeito algum a independência do Brasil. E aí o Dom Pedro vai ter que enviar para essas regiões tropas, não é? E aí isso requer gastos num estado recém-criado e falido, não é? Ele vai ter que gastar um pouquinho mais de din-din para contratar, inclusive, mercenários ingleses, né? Os ingleses que tanto desejaram a nossa independência, que tanto apoiaram muito nesse sentido. Mandavam, né, mercenários aqui para lutar para quem pagasse mais, né? Mas aí, no caso, o Dom Pedro vai usar esses mercenários para vencer as tropas anti-independência que se sublevaram em algumas regiões, como lá em Salvador. Por isso que na Bahia, eu não sei se agora é na Bahia ou em Salvador, não sei se é só em Salvador, se é na Bahia inteira, que a independência é em junho ou julho. Eles têm uma outra data de independência. Agora também não me lembro o dia, eu acho que é 4 de junho ou 4 de julho, ou 14 de junho ou 14 de julho. Depois dê uma pesquisada no Google, quem tiver curiosidade. E aí isso acontece, não é por quê? Por que os baianos comemoram duas independências? A do 7 de setembro é a independência deles, porque lá na Bahia, eu não sei, lá em Salvador, né, eu não sei se foi em várias regiões na Bahia, agora me careceu essa informação aqui, eu não sei mesmo. E aí, mas eu acho que foi só em Salvador, e aí sublevaram tropas leais às cortes em Lisboa, não é? Ou seja, que queriam recolonizar o Brasil, que queriam manter o Brasil enquanto colônia. E aí o Dom Pedro teve que chegar lá e dar pancada em todo mundo para vencê-los e assegurar a independência do Brasil. Então, se por um lado a nossa independência não foi através da luta armada, por outro lado a gente também não pode dizer que ela foi totalmente pacífica, porque em algumas regiões, como lá em Salvador, teve tiro, pancada e bomba para se conquistar a independência, ou melhor, para se consolidar a independência do Brasil. Bom, então é essa questão aí da guerra de independência que a gente tinha que falar, que o texto vai falar lá na página 34. Da página 35 do reconhecimento da independência, a gente já havia falado, né, de que a Inglaterra vai reconhecer a independência do Brasil juntamente com Portugal, a partir do momento que Portugal exige e o Brasil, bobão, aceita, né, pagar os 2 milhões. Na verdade, não foi um pagamento, como é que pode, eu ia falar, enfim, assassinar o português. Assumiu a dívida de Portugal, né? E aí Portugal reconheceu a independência, a Inglaterra reconheceu a independência, e aí as relações comerciais voltam à tona, e isso foi melhor economicamente. Mas, como eu disse, tem a questão política da sucessão que dá uma abalada nesse segundo momento do primeiro reinado. Bom, então acho que não preciso falar mais nada sobre o reconhecimento da independência. Agora vamos falar sobre a Guerra da Cisplatina, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre a economia no primeiro reinado e Zé Fini. A gente acaba o capítulo 24 de História 1. Bom, guerra na província da Cisplatina. Cisplatina já foi um território brasileiro. Qual é o último estado do sul do país, né? Eu adoro perguntar isso em sala de aula e um monte de gente não responde. É o Rio Grande do Sul. Se a gente pegar um trenzinho, um carrinho, né, e descer direto em direção ao sul do país pelo litoral,
a gente vai cair no finalzinho lá no Rio Grande do Sul. Passou do Rio Grande do Sul, onde você está? Lá na terra do Pepe Mujica, não é? O Messi, não, o Messi é argentino, né? Enfim, você chega lá no Uruguai. O Uruguai já foi território brasileiro, né? Chamava-se Província da Cisplatina. A gente vai ver por que ele foi território brasileiro quando ele deixou de ser território brasileiro, ok? Bom, o Uruguai, não é, o antigo Uruguai, que virou província da Cisplatina, ele foi invadido entre 1816 e 1817 por tropas lideradas pelo Dom João. Não é lideradas, não. Enviadas a mando dele. Né? Ele não foi para a frente de batalha, ele mandou soldados para invadir a província da Cisplatina em retaliação à ajuda que os espanhóis deram aos soldados de Napoleão quando eles invadiram Portugal. Então, como essa região da Cisplatina era espanhola, Dom João, para se vingar da Espanha, invadiu a província da Cisplatina e, para se vingar da França, invadiu a Guiana Francesa, lá no norte. Né? E aí ela se manteve como território brasileiro de 1817 a 1828. Somente em 1828 que a província da Cisplatina vai conseguir a sua independência e vai se chamar Uruguai. Né? Então, em 1825, os habitantes da província da Cisplatina iniciaram uma revolta exigindo a independência e a formação de um novo país, o Uruguai. Dom Pedro I enviou tropas para evitar a separação. Essa guerra durou 3 anos. Em 1828, o governo brasileiro reconheceu a independência do Uruguai. Coloquem isso aí na conta. Né? Gasta-se dinheiro para reprimir as tropas que se mantiveram leais a Portugal lá na Bahia. Gasta-se dinheiro para vencer as tropas lá na Cisplatina. Né? Contrata-se mais mercenários ingleses. Então, o gasto do Estado ia aumentando, mas a arrecadação não, porque a economia está parada enquanto não há o reconhecimento da independência, né? Que, como a gente viu, foi só em 1825. Então, nesse período de 1822 a 25, houve, né, um profundo, como é que eu posso dizer, uma intensificação da nossa crise econômica, já que o país não estava comercializando quase nada, né? E, além disso, o Dom Pedro estava gastando para reprimir tropas na Bahia, para reprimir tropas no sul do país, né? E aí a gente vai ver que esses gastos vão pesar, né, nas contas do Estado. Ok? Bom, Dom Pedro enviou tropas para evitar a separação. Essa guerra durou, eu já tinha lido isso, né? E o governo brasileiro reconheceu a independência do Uruguai. Bom, e aí a gente vai agora entrar na crise econômica para a gente entender, não é, como que o primeiro reinado foi um período instável, embora após o reconhecimento da independência, em 1825, a gente imaginasse que agora vai tudo bem, agora a gente vai realizar comércio e tal com todo mundo e vai ficar tudo de boa. Não, a situação nos primeiros anos após a independência foram muito difíceis, mesmo depois de 1825, porque o Brasil não tinha um país que sustentasse a economia como tinha na época da mineração. Né? O ouro já havia se esgotado aí da metade para o final do século XVIII. Né? Então a gente já está falando aí de início do século XIX. Não havia, depois do ouro não foi encontrado imediatamente um produto que desse um up na nossa economia. Esse produto só foi chegar aqui lá para 1830, 1840, não é? Que vai ser o café. E aí isso vai dar uma levantada na nossa economia, né? Mais lá para o segundo reinado. Okay? Nesses 18 primeiros anos da nossa história foi de intensa crise econômica. Okay? Para tentar contornar o problema da crise, o imperador solicitava novos empréstimos, aumentando o endividamento externo. Tal situação gerou vários protestos. Jornalistas e defensores das ideias liberais criticavam a centralização do poder nas mãos do imperador, e aí existia, inclusive, um jornalista chamado Líbero Badaró, que sentava ali, né, a marreta no Dom Pedro todo dia. Né? Sentava a marreta, é claro, no sentido figurado, ou seja, denunciava toda hora, né, acusava, enfim.
e vão matar o Líbero Badaró, e o que vai se descobrir é que foram pessoas próximas a Dom Pedro, então muitos, claro, suspeitaram que o Dom Pedro tivesse sido o mandante do crime, né? Engraçado que a história meio que vai se repetir muito tempo depois, quando um episódio aconteceu parecido em 1954, com o Vargas e também um jornalista chamado Carlos Lacerda. Mas, enfim, e aí essa crise, né, econômica, somada às críticas do Líbero Badaró, vão desgastar bastante o governo de Dom Pedro, né, que vão levá-lo à abdicação. Ok? Mas não é hora ainda de falar da abdicação. Deixa eu só ler aqui na página 38 para 39 para ver se eu esqueci de alguma coisa. Senão a gente terminou o capítulo 24 de História 1, porque se eu continuar falando aqui eu vou alongar muito o vídeo, né? Bom, vou ler lá na página 38, item 2, né? Lá na coluna da direita abaixo, assim, item 2, Economia do Primeiro Reinado. Durante a vigência do governo pessoal de Dom Pedro I, de 1822 a 1831, a economia brasileira não sofreu qualquer alteração significativa. Né? Não sofreu qualquer alteração significativa, não é no sentido de que se manteve numa boa, não. É no sentido de que se manteve ligada à agroexportação, se manteve, né, fundamentada no latifúndio, no trabalho escravo, etc. Mantendo seu tradicional modelo agroexportador, fundamentado em mão de obra escravizada. Embora liberto do colonialismo português, o país não tinha a autonomia necessária para se desenvolver, pois não dispunha de infraestrutura e passou inteiramente para a esfera econômica da Inglaterra. Então é aquilo que eu falei. Se por um lado nós nos tornamos independentes politicamente, nos tornamos dependentes economicamente da Inglaterra. Os ingleses tornaram-se os únicos compradores dos produtos primários brasileiros e os principais fornecedores de bens manufaturados. Né? Isso já vinha acontecendo desde 1808, a gente já havia comentado. Agricultura. A partir do século XIX, o setor agroexportador viveu uma transformação no seu aspecto produtivo e espacial. A lavoura tradicional do Nordeste, baseada na cana e no algodão, entrou em crise, né? O açúcar já vinha de uma crise muito longa, mas agora ele piorava ainda mais, até porque com a mineração o centro econômico do país se voltou para o sul-sudeste, né? Ou melhor, para o centro-sul, né? E aí o Nordeste foi ficando cada vez mais decadente. A cana perdeu espaço para a produção antilhana, que passou a ser renovada com os investimentos britânicos e certo grau de mecanização. Além disso, Cuba tornou-se outro importante produtor de açúcar e, na Europa, o açúcar de beterraba começou a ganhar adeptos. O algodão maranhense, por sua vez, após um rápido período de crescimento no início do século, como resultado da Guerra de Independência estadunidense, perdeu espaço no mercado internacional após o fim do conflito. O tabaco era um produto em queda devido à redução do tráfico negreiro, né, já que ele era usado como uma moeda de troca lá na costa da África. Então, já que não pode mais pegar escravos na costa da África, para que ficar plantando tabaco? E as exportações de cacau cresciam ainda muito lentamente. As exportações de couro e peles eram quase nulas, uma vez que sua produção era voltada para o mercado interno. Assim, o café entrou em ascensão. Após um período em que se deteve no Pará, ele foi plantado na região sudeste do país e desenvolveu-se rapidamente no Rio de Janeiro, no sudeste de Minas e em São Paulo. Na década de 1830, ele tornou-se responsável por mais de 40% das exportações brasileiras, o que equivalia a uma venda anual de cerca de 3 milhões de sacas de 60 quilos. E isso tem a ver com o que está rolando na Europa, né? Que a gente vai estar acompanhando lá em História 2. O contexto de Revolução Industrial. O café é mais consumido no século XIX, sobretudo na segunda metade do século XIX. Por quê? Porque ele é energético, porque ele é feito a partir da água fervida, não é? O que tornava a bebida menos insegura e também deixava o trabalhador mais disposto para enfrentar duras jornadas de trabalho que alcançavam às vezes até 16 horas semanais. O novo centro produtor passou a ser o Vale do Rio Paraíba do Sul, entre São Paulo e Rio de Janeiro, fazendo surgir uma nova aristocracia, os chamados Barões do Café,
um dos pilares de sustentação do Império até 1889, quando a casa caiu para o Dom Pedro II. As finanças do primeiro reinado. Como visto, a organização econômica do Brasil independente era a mesma dos tempos coloniais. Predominava a lavoura mercantil escravista de produtos tropicais destinados ao mercado externo, né? Ou seja, é aquilo que eu já havia comentado. A economia se manteve agroexportadora, se manteve fundamentada na escravidão, né? Marcada pela recessão com uma balança comercial deficitária, uma vez que a redução das exportações não significou necessariamente a redução das importações, né? Ou seja, o Brasil continuou importando, mas diminuiu as exportações, o que fez com que a balança comercial ficasse negativa. Ao contrário do que se esperava em uma economia recessiva, isso era resultado da inexistência de uma indústria nacional, sendo, portanto, o país obrigado a importar em grande escala. Além dessa situação complexa, o governo teve de enfrentar também uma grave crise financeira. É que nesse estágio de montagem de um Estado-nação, o custo da administração era imenso. Precisava-se de dinheiro para tudo, e o que se ganhava com as exportações não dava para cobrir nem a deficitária balança comercial. A solução encontrada foi desastrosa. Como o governo precisava de dinheiro para enfrentar as despesas da formação da máquina pública, além de ter de cobrir os déficits que se acumulavam, passou a emitir mais moedas e o que levou a espiral inflacionária para cima, né? A inflação disparou. Além disso, buscou dinheiro no mercado internacional, na Inglaterra, gerando endividamento crônico que marcou a economia brasileira por todo o século XIX, com desdobramentos no século XX. Aliás, o Brasil, que da minha época de criança, só se falava em endividamento externo, né? Porque o Brasil devia, que era uma maravilha. Parece, se eu não estou enganado, que a dívida externa brasileira foi saldada no governo Lula, ok? Bom, pessoal, então acabamos o capítulo 24, vamos fazer os exercícios conceituais e contextualizados da página 39, 40 e 41.